a continuação da nossa série. E hoje, inclusive, no final do vídeo, eu tenho uma novidade aí para vocês. Uma ideia que eu tive depois de receber um número grande de mensagens desde que eu comecei a fazer aqui o desafio. Então, muitas pessoas pediram por uma coisa que eu decidi fazer aqui nesse episódio de hoje. Mas eu conto para vocês no fim. Por enquanto, vamos passar direto aqui para a nossa partida. Inclusive, eu queria compartilhar uma coisa com vocês, que eu aprontei uma nova estupidez aqui no início dos vídeos. Eu pensei que eu já tinha feito todas elas, mas não, eu descobri hoje que ainda tinha coisa pela frente, que no caso é começar a jogar uma partida de 3 minutos. Eu comecei a gravar, cliquei aqui no desafio, iniciei uma partida de 3 minutos sem perceber, pensando que era de 10. Hora que eu vi, fazia 1 minuto e meio que eu estava explicando o lance, e no caso eu tinha 1 minuto e meio no meu relógio também. Então, eu nem terminei a partida, já abandonei de uma vez e reiniciei aqui o vídeo para a gente jogar no ritmo certo agora, né, de 10 minutos. Vamos ver, espero que essa tenha sido a última burrice aí da minha parte, mas eu não acho, infelizmente eu acho que não vai ter sido a última. Beleza, vamos passar aqui agora para a partida. Agora sim, 10 minutos. Beleza, perfeito. E aí a gente foi emparcerado com um jogador de 1280. A gente está quase passando aí dos 1300, mas por enquanto não passamos. E agora o meu oponente jogou o lance E4. Eu vou jogar uma defesa que curiosamente tem sido pedida nos comentários, que é a Alekhine. Eu não esperava que muita gente fosse pedir a Alekhine, mas eu vi essa sugestão muitas vezes aí nos comentários. Então vamos tentar ela aqui no dia de hoje. A defesa da Alekhine ela é um pouco estranha, porque ela vai contra os princípios que a gente vinha falando ali em todos os episódios iniciais, né? Que no caso era você tentar lutar pelo centro. Então, como o lance cavalo F6 ele não luta pelas casas centrais, com peões, a gente permite o nosso adversário atacar as nossas peças desse jeito. Por isso, a defesa Alekhine ela demorou um pouco para surgir, até mesmo no contexto assim da história do xadrez. Então, por muito tempo, esse era um lance quase que invisível para os jogadores. O pessoal mais variava entre E5, E6 e C5 mesmo. Não que outras coisas não eram feitas, né? Mas foi ali realmente no período do Alekhine, e aí a gente está falando década de 20, que essa ideia de cavalo F6 começou a surgir. E a filosofia é a seguinte, a razão lógica para isso é a seguinte. As pretas tentam atrair as brancas a avançarem os seus peões para que eles se tornem alvos mais fáceis, digamos assim. Então, quanto mais próximo ele estiver do nosso campo, mais fácil a gente conseguir atacar ele, né? Porque ele está mais perto das nossas peças. Então a gente meio que provoca o nosso adversário a atacar a gente, né? Para a gente tentar pegar ele aqui no contra-ataque. Dito tudo isso, é uma estratégia um pouco mais arriscada do que aquela que a gente vem falando durante todos esses episódios iniciais, né, onde a gente tenta controlar o centro e jogar de maneira mais sólida. Aqui a gente está jogando de maneira um pouco mais provocativa. Mas fato é que essa é uma defesa que também funciona e muitos jogadores, aliás não muitos, mas alguns jogadores famosos aí, como por exemplo o próprio Carlsen, já tiveram ela em algum momento aí no seu repertório. Bom, então depois de D4, a ideia toda é você começar a atacar o centro. Então eu preciso jogar esse lance D6. É o único lance que coloca pressão aqui no centro dele. E o meu adversário decide só continuar o desenvolvimento dele normal com o cavalo F3. Aqui eu tenho duas opções geralmente, pessoal. A primeira é jogar bispo G4 e depois E6. Porque o bispo ali em G4, ele está cravando o cavalo, que defende os peões do centro. Então indiretamente é um lance que também ajuda a colocar pressão ali. E o outro é fianquetar aqui com G6 e bispo G7. Que também faz bastante sentido aqui dentro do que a gente está fazendo, né? Porque eu aponto aqui para as casas centrais com o meu bispo. Entre um lance e outro, eu sempre gostei mais desse. Eu não gosto do lance bispo G4. Geralmente acaba dando margem a posições um pouco passivas. Enquanto que esse G6 aqui, realmente as posições são um pouco mais dinâmicas. Agora, vamos ver como é que a coisa vai se desenvolver a partir daqui. O plano é jogar bispo G7, roque, e depois bombardear esse centro dele aqui com C5 em algum momento.
mas não sem antes resolver esse problema que ele colocou, né? Que no caso é oferecer essa troca. Eu não gosto muito desse lance pelo seguinte: você está dobrando os seus peões. Isso nem sempre é uma má notícia, porque às vezes a gente dobra os peões, mas consegue alguma coisa em troca. Agora, esse peão que ele está dobrando aqui, ele não está ganhando alguma coisa em troca. Ele está simplesmente fazendo uma concessão para mim, que no caso é debilitar a estrutura, sem ganhar nada em troca. Então, a partir daqui, a minha posição passa a ser mais confortável do que era antes. Porque antes eu não tinha nada, antes eu estava simplesmente tentando criar alguma coisa, e agora, sem que houvesse nenhuma necessidade, ele acabou criando uma debilidade ali no campo dele. Eu não vou conseguir utilizar isso tão fácil, Claro que não. É muito difícil atacar aquele peão ali de C3, mas eu já tenho perspectivas agora para o futuro, Que é uma coisa que eu não tinha tanto assim até um lance atrás. Mas no momento eu vou completar meu desenvolvimento. Eu não devo tentar atacar esses peões dele enquanto eu não completar aqui o desenvolvimento das minhas peças. Então vamos de bispo G7. E o plano ele continua sendo muito parecido. Eu quero rocar e depois bombardear o centro dele aqui com C5. O bispo C4 é um lance bem saudável aqui de desenvolvimento. Eu tenho a opção de jogar D5, por exemplo, que ganharia um tempo no bispo dele, mas esse seria um lance muito antiposicional, porque obviamente o bispo dele vai sair dali, ele não vai deixar eu capturar o bispo, então a gente nem chega a chamar isso de ideia, o bispo vai sair dali, e o que eu ganhei com isso foi que eu estaria tirando a pressão que eu tinha ali no centro. Então esse meu peão de D6 ataca aqui E5, coisa que ele não faz se ele estiver aqui em D5. Então eu quero ele aqui em D6, pressionando esse ponto estratégico. Então eu vou simplesmente rocar por enquanto. E o meu próximo passo seria jogar C5, mas meu adversário decide capturar aqui. Em princípio, essa é uma concessão posicional, porque agora ele permite que eu traga o meu peão de C para o centro. Em D6, o meu peão é mais valioso do que ele era ali em C7, porque ele está controlando mais casas centrais. Então, por isso, E toma D6 não é um lance correto, ele deveria simplesmente ter rocado. E agora o meu adversário, pelo visto, decidiu que ele já está pronto para atacar. O problema é que ele não está, porque eu estou solidamente desenvolvido, então não tem nenhuma razão aqui para pensar que esse ataque é particularmente perigoso, pelo menos não por enquanto. E um outro problema que ele tem é que ele está totalmente subdesenvolvido, Percebam que o bispo ainda está em C1, o rei ainda está no centro. Então, assim, a chance de sucesso desse ataque é muito, muito baixa. Eu nem mesmo sei como que ele planeja dar continuidade aqui com isso. Talvez ele quer jogar dama F3, E tentar ameaçar o meu ponto aqui de F7. Mas eu defendo muito tranquilamente com E6, se precisar, Mas essa é a ideia dele, Agora, a gente não está preocupado com isso que ele está fazendo, porque a minha posição é sólida, a minha posição é boa, é saudável, e sendo essas as condições, não tem nada o que a gente precisa temer. Então eu vou só continuar desenvolvendo. E se ele jogar dama F3, provavelmente eu vou defender com E6. Talvez ele não... Ah, ele vai rocar, mas aí por que ele jogou cavalo G5 então? O que o cavalo está fazendo aqui que justifique esse passeio aí com o cavalo? Eu não sei se eu ataco ele, porque ele não está muito bem aqui, Será que eu não devo deixar ele... Bom, agora vamos ganhar esse tempo aqui em cima do bispo primeiro, porque agora que já não tem mais aquele peão ali em E5 para a gente pressionar, a gente pode colocar o peão no centro. E aí na sequência a gente vai empurrar esse cavalo para F3 de novo, jogando H6 e vamos desenvolver as peças que estão faltando, no caso esse bispo e essa torre. Vamos começar com H6. A gente não está com medo dessa captura, porque se ele fizer isso, ele estaria dando par de bispos para a gente, que é uma coisa muito bem-vinda. Então eu vou continuar aqui com bispo F5 e torre C8. Agora, em princípio, torre C8. Completando aqui o nosso desenvolvimento. E vamos ver como que ele planeja seguir. Ok, esse lance ameaçou aqui o meu peão
de E7, coisa que eu posso defender, porque, ou seja, ele está ameaçando bispo por C6 e depois bispo por E7. Eu posso defender isso com torre 8 ou com bispo F6. Entre um lance e outro, eu acho que eu prefiro bispo F6, porque se eu jogar torre 8, talvez ele tenha cavalo E5. E aí a minha torre ficaria cravada, né? Se ela tivesse a linha E8. Então eu acho que eu vou defender assim. Porque agora o peão fica protegido e cavalo E5 já não tem mais o mesmo efeito, se a minha torre estiver aqui em F8. Aí eu poderia simplesmente capturar de cavalo. E esse lance foi uma nova concessão posicional, porque agora eu tenho o par de bispos, além das coisas que a gente já vinha mencionando. Esse lance faz bastante sentido, o problema é que eu acho que ele esqueceu esse peão aqui em C3. Então agora, além das vantagens posicionais, a gente tem um peão a mais também. Tá caindo um outro peão, mas esse eu não sei se eu vou tomar. Vamos ver, vai depender um pouco. Porque agora que eu tenho vantagem material, meu foco é consolidar a minha posição, né? Não é capturar mais e mais peões dele. Esse é um conceito que a gente já falou em episódios passados, né? Então eu vou tomar esse peão em C2 só se não tiver nenhum problema. Se tiver, eu não vou tomar. Eu tô vendo que tem, porque se eu jogar torre por ele tem G4. E a minha torre tá, o meu bispo tá sobrecarregado, né? Porque ele fica protegendo ali a torre, só que ao mesmo tempo ele tá meio sem casa. E se eu voltar ele, a minha torre cai. E bispo por C2 eu não quero jogar, porque aí ele joga dama D2 e as minhas peças estão muito descoordenadas. Por isso eu vou voltar a torre. Eu não quero descoordenar as minhas peças só por causa de um peão. Então eu vou voltar a minha torre e manter a minha posição bem coordenada. Sem nada caindo, sem nada solto, né, tudo protegido aqui e um peão saudável a mais. Esse é um lance que faz bastante sentido, né, porque ele ataca o meu peão de H6 e desenvolve a peça dele. Eu estou pensando se eu jogo bispo G5, ganhando um tempinho na dama, ou se eu... Vamos jogar H5 direto. Porque assim eu evito esses G4s. Eu tô um pouco preocupado com esse G4 aqui em alguns momentos. Então esse lance ele protege o peão e ainda impede o G4 de uma vez por todas, né? Então parece bem adequado. Esse lance não chega a ameaçar nada, né? Eu acho que eu posso simplesmente jogar bispo G7 aqui. Vamos jogar bispo G7. Eu jogo bispo G7, na sequência eu vou consolidar aqui o meu peão de E7 com torre 8. E agora vamos de torre 8. Para que ele não tenha nenhuma gracinha aqui com o peão de E7. Reparem que eu não estou tomando esse peão de C2 porque não é minha prioridade ganhar mais material. Eu só estou defendendo as coisas aqui que precisa. Porque se eu conseguir manter a posição sob controle, aí eu tenho um peão a mais. Um peão a mais já é uma coisa boa o suficiente. Esse lance C3 pendura o peão em condições melhores para mim, porque agora eu consigo tomar aqui em C3 e ataco o bispo dele. Então percebam que esse peão eu estou ganhando meio de graça, né? Porque eu não estou precisando descoordenar as minhas peças para ganhar esse material. Esse lance foi interessante, porque se eu jogar B6 ele tem cavalo... Ele tem cavalo C6, né? Interessante esse lance. Será que eu deveria jogar F6? Eu tô incomodado com esse cavalo dele. Vamos expulsar esse cavalo daqui porque ele tá me irritando um pouco. E agora vamos jogar esse E5. A justificativa tática é que se ele capturar de peão, cai o bispo. E se ele não capturar nada, então eu consegui transformar aquele meu peão de E7, que era um problema, em um peão super móvel, indo para E5 e depois E4. Eu não entendi esse lance. Por que eu não posso tomar o bispo? E toma F6, bispo por, parece que está sob controle. Eu não entendi. Eu não vi nenhum golpe. Mas esse eu tomo, não tomo? Vamos ver o que ele está planejando fazer aqui. Porque se ele não tiver nada de muito especial para fazer agora, além dos peões que eu já tinha mais, agora eu tenho também uma peça a mais. Ok. Eu acho que ele só então esqueceu ali do material. Agora a gente tem uma torre a mais e isso é absolutamente decisivo. Agora vamos voltar para aquela mesma filosofia de jogar bem sólido, não deixar nada solto.
e converter aqui da maneira mais segura possível. B4, protegendo o meu peão. Vamos tentar trocar as damas, se a gente conseguir. Ainda que por enquanto não está tão claro como a gente poderia fazer isso. Talvez, se ele tirar o cavalo, talvez a gente jogue a dama D4, propondo as trocas. Vamos ver. Eu vi um jeito aqui dele levar mate, eu vou mostrar para vocês depois, que seria bem legal se acontecesse. Mas por enquanto não é possível. Então vamos para cá. Depois de cavaleão ficou muito difícil. Eu vou mostrar para vocês depois o mate. É curioso falar em mate nessa posição, né? Onde não existe formas de levar mate por enquanto, né? Mas tinha um jeito onde ele fazia alguns lances normais e levava mate mesmo assim. Agora já não tem mais. Agora ele evitou o perigo imediato, mas é aquilo que a gente falou. Com uma torre a menos, não tem muito mais o que ele possa fazer aqui. Vamos cravar o cavalo dele. E na sequência, a gente vai propor as trocas aqui. Esse eu acho que eu vou tomar, porque quando ele capturar de volta, eu tenho dama por e dama por E1. Na verdade, dama por e dama por G2, né? É melhor ainda. A gente toma aqui. E quando ele tirar o rei, tem mate aqui em G2. Partida interessante. Teve vários momentos, assim, do ponto de vista posicional, momentos interessantes, né? Ele não cometeu erros graves nesse jogo, foram mais algumas pequenas coisas ali que ele foi fazendo. Deixa eu começar pelo mate aqui que teria, pessoal. Uma variante que eu tinha calculado aqui era a seguinte. Que se ele jogasse cavalo G5, olha que curioso. Eu jogaria dama D4. Eu não espero que o meu adversário vai me ajudar trocando as damas numa situação dessa, então ele deve tentar dificultar a minha tarefa jogando dama aqui. Então eu atacaria a dama dele com torre F8. Eu esperaria que ele tentasse colocar a dama dele aqui para pegar contra-jogo, ameaçando cheque ou coisas assim. E aqui eu teria esse mate, que é dama por F2, torre por, e agora torre C1 é mate, porque ele tem que voltar a torre. E aí a gente toma aqui dando mate, seria um mate bem elegante, né? No meio do caminho, ele poderia me dar um golpe, essa foi outra coisa que eu vi ali no meio. Mas a questão é que depois que ele me dá esse cheque e captura a minha dama, se bem que é verdade que ele recuperou parte do material que ele tinha a mais, ele ainda não recuperou todo o material, ele ainda tem um bispo a menos, e eu consegui simplificar a posição. E esse é um conceito muito importante. É melhor você ter um bispo a mais, mas o seu adversário sem nenhum contra-jogo, do que você ter uma torre a mais e o seu adversário tá ali com a dama te incomodando. Então eu prefiro essa posição aqui do que aquela outra, tá? Porque aqui não tem nenhuma chance dele criar contra-jogo, dele me criar problemas, então eu vou certamente ganhar a partida, enquanto que na posição com a dama, ele ainda pode me incomodar um pouco. Então aqui é muito mais seguro do que a outra posição. Não que a outra posição não seja boa também, né? Mas... Bom, ele acabou voltando o cavalo ali para E1. E aí quando ele volta para cá já não tem mais os mesmos temas, porque agora o cavalo está cobrindo aqueles cheques ali na primeira que a gente tinha visto, né? Sobre a partida em si, esse lance cavalo C3 a gente chegou a criticar um pouquinho, né? Mas ele foi fazendo lances... É engraçado, porque tem alguns momentos que ele fez alguns lances que eu não gostei nem um pouco, e outros que ele começou a jogar muito firme. Então, o meu adversário fez uma partida um pouco inconsistente aqui, mas dava para ver que ele era um adversário perigoso, né? Essa captura aqui em D6 era melhor ter feito roque mesmo, porque dessa forma ele mantém um controle melhor aqui sobre as casas centrais. Mas ele decidiu... Espera aí que eu acabei voltando desnecessariamente. Capturar aqui. E depois desse não é mais para eu ter nenhum grande problema, para ser sincero, porque agora o meu peão, eu consigo... O espaço que eu não tinha, né, aquele peão de E5 dele que controlava muito o espaço meu, ele não existe mais, né, o peão de E5. Então a minha posição agora é muito mais livre, né, eu não tenho mais aquele peão me incomodando. E o meu adversário ele veio para esse ataque aqui que é um pouco injustificado, né? Era melhor ter rocado mesmo. Mas verdade seja dita, na sequência ele começou a jogar super bem. Cucu, bispo B5, tá ok, voltou o cavalo. Aí bispo A3,
colocando pressão aqui no meu peão de E7. Agora eu joguei torre C8, torre E1, colocando mais pressão ainda. Agora, esse foi um momento importante porque ele jogou bispo por C6 sem nenhuma necessidade, né? Era só ele ter continuado normal aqui com dama D2, com algum lance assim, que a posição ainda continua muito próxima da igualdade, né? Eu tenho aquelas debilidades ali para atacar, mas ele está muito ativo aqui com as peças dele. Está controlando bem aqui o centro, curiosamente. Agora, esse lance realmente acaba cedendo demais, né? Porque agora eu tenho também o par de bispos, né? E não precisava ter me dado esse par de bispos. Isso é uma coisa bastante importante. Depois de cavaleiro 5 acabou caindo o peão. E o restante da partida foi mais naquela filosofia que a gente disse, né? De tentar manter o nosso adversário ali sob controle, não dar chances para ele desnecessariamente, né? Foi importante nesse sentido não ter feito esse lance, porque depois de G4 a partida tomaria um rumo que eu não estava querendo que tomasse, porque percebam que esse era o problema, né? O meu bispo é atacado, e se ele sair, cai a minha torre. Então esse é o tipo de problema que a gente tem quando a gente não toma cuidado, né? Ou quando a gente é guloso demais aí com o material, né? A gente fica tentando tomar tudo que aparece na frente. Não era esse o foco, então por isso eu voltei a minha torre. E aí, claro, a partida seguiu, meu adversário tentou colocar uma certa resistência, mas acho que em nenhum momento chegou a sair ali do controle. E ainda acabou aparecendo aquele tema de mate legal, né? Mas, pessoal, queria saber o que vocês acharam aqui desse nosso episódio de hoje. E a novidade que eu tinha para contar para vocês é a seguinte. Eu vou escolher aqui, não para o próximo episódio, tá? Mas para os próximos episódios, eu vou selecionar um de vocês aqui para participar também aqui dessa nossa série, né? Que é uma coisa que já tinha acontecido uma vez com um aluno ali do Sistema Sup. Agora eu vou abrir uma vaga aí também para os inscritos aqui do canal. Bastante gente tem mandado mensagem falando sobre isso, então eu não sei ainda como eu vou fazer para escolher, até se vocês quiserem deixar sugestões aqui no chat. Mas uma coisa que eu quero que seja feita é assim, dar uma certa preferência para aqueles que estão sempre participando aqui com a gente, né? Nos comentários e tudo mais. O pessoal também que sempre manda mensagem. Porque isso é muito importante aqui pelo canal, né? Não só pelo crescimento do canal, como também para incentivar aí a gente a dar continuidade aqui no trabalho que a gente tem feito, né? E vocês têm dado realmente muito apoio. E eu vejo que tem algumas pessoas que estão sempre, todos os vídeos ali, dando uma força e tudo mais, então, e eu sou muito grato a isso, então era mais para contar para vocês essa novidade aí. No próximo, eu vou amadurecer um pouco melhor como que vai ser feita a escolha, mas era para já deixar avisado para vocês que em episódios futuros, eu não sei ainda se daqui 2 ou 3 capítulos, a gente vai enfrentar aí um inscrito do canal, beleza? E por enquanto era isso. Valeu, pessoal. Abração e vejo vocês no nosso próximo episódio. Vamos ver se a gente consegue chegar nos 1.300 até o próximo. Então, valeu. Abração.